Continuando o nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 9. Atividades complexas no mais além. Novamente dividiríamos o capítulo em duas leituras. À medida que o trabalho se avolumava, tivemos que voltar ao hospital onde realizávamos as tarefas, dando prosseguimento ao socorro de emergência que as circunstâncias exigiam. No momento em que saímos, o respeitável orientador do novo hospital veio agradecer-nos e solicitou-nos que inscrevêssemos também aquele hospital nas atividades espirituais de atendimento desobsessivo a muitos pacientes que se acumpliciavam com as forças maléficas da natureza. Observávamos o vai-vem de familiares e amigos desencarnados que se vinculavam aos pacientes e chamavam-nos a atenção as interferências perniciosas dos espíritos ociosos a que outros vingadores com aspectos, confessamos, horripilantes. Já tiveram ocasião de ver essa fauna desencarnada em cemitérios nos quais muitos recém-chegados eram disputados, como ocorre em qualquer feira em que se compram ou se adquirem estranhos serviçais para qualquer atividade, inclusive para o horrível crime de homicídio. Em volta, como se estivessem aguardando comparsas ou vítimas, havia um número expressivo de entidades errantes e portadoras de caratonhas apavorantes. Sob a segura direção do nosso Spinelli, mantínhamos o pensamento nos deveres que nos cumpriam executar, sem procurar qualquer tipo de explicação para a população inquieta do lugar. Nosso mentor comprometeu-se a retornar em ocasiões especiais e voltamos ao nosso campo de ação. A jovem auxiliar de enfermagem, agora mais calma, preparava-se para seguir ao lar, onde ficaria algum tempo em luto pela desencarnação do irmão e do pai. Até às 8 horas da noite, mantivemos o tempo aplicado no auxílio aos internados, aos visitantes, mas também aos desencarnados que pareciam ali residir. Naquela noite, havia reunião doutrinária no Centro Espírita, que era a instituição responsável pela programação de amor e de caridade. No horário habitual, em razão da quarentena estabelecida pelas autoridades de saúde, não havia participantes presenciais, exceto alguns residentes da comunidade. Não obstante, a reunião foi aberta, como habitualmente, a umas 20 pessoas que trabalhavam devotadamente e se encontravam perfeitamente sintonizadas com os deveres que lhes diziam respeito. O orador iria explicar o tema de estudo, baseado em texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a respeito de um tema de grande e sempre atual importância. A felicidade não é deste mundo. Capítulo 5, item 20. Foi um momento emocionante, porque, em razão das dificuldades de estarem presentes grupos de pessoas, havia-se resolvido manter as atividades da casa utilizando-se a internet, especialmente transmitindo os estudos, permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento e na palavra tivesse acesso. Visivelmente inspirado, o expositor referiu-se à realidade a respeito da vida nas suas duas feições, a encarnada e a desencarnada, demonstrando a grandeza da imortalidade como única forma de entender-se a criação na sua profundidade e significado. Estendeu-se apresentando conceitos ricos de experiências e de fáceis aplicações por aproximadamente 40 minutos. A seguir, foi encerrado o estudo e todos nos recolhemos um pouco ao ar livre para comentários entre os residentes, assim como o nosso grupo de trabalhadores desencarnados da Sociedade Espírita. Os socorros de sempre continuavam e a movimentação de amor e caridade junto aos desencarnados em aflição seguia ininterrupta. Buscamos os nossos cômodos até o momento previsto para a nossa reunião mediúnica, dando continuidade aos trabalhos do dia. Mais ou menos 1 hora da madrugada, seguimos a sala mediúnica, preparada pela nossa gentil Marta, que recepcionava os convidados e os colocava nos lugares que lhes estavam reservados. Quando chegamos, encontramos o diretor espiritual Antúlio, nosso convidado para a programação socorrista especial. Venho esclarecer que essa reunião mediúnica é no plano espiritual, não é no centro espírita físico, certo? Continuando. 2 auxiliares do trabalho trouxeram em sono, por desdobramento espiritual, a jovem auxiliar de enfermagem, que repousava suavemente.
De igual modo, veio conduzido o espírito inimigo, que a estava induzindo ao suicídio, e mais algumas entidades vinculadas aos pacientes do hospital que nos acolhia. A reunião foi dirigida pelo irmão Spinelli, que orou com grande unção, rogando o auxílio dos céus para o nosso empreendimento fraterno. Percebemos suave claridade invadir o recinto com a iluminação diminuída. A mesa mediúnica, entre outros, estava Cláudio, Gracindo, Malvina, Amália, nossas queridas médiuns para o Ministério do Intercâmbio. Os demais estávamos sentados na primeira fila, com os visitantes e os necessitados de atendimento especializado. Dr. Eudalbo despertou a jovem sofrida e falou-lhe com muita doçura a respeito da reunião que iria participar. Demonstrando alguma estranheza, como era natural, manteve-se serena, pensando na mãe de Jesus e, por extensão, na mãezinha, que convalescença sob a ação da angústia. Iniciada a reunião, Malvina entrou em transe, começou a estertorar nervosamente sob indução psíquica do perseguidor da jovem auxiliar de enfermagem. Expressava-se com certo atrevimento, dizendo-se estranho àquele grupo, com exceção da jovem, que se assustou ao reconhecer o comunicante. Percebendo-se identificado, ele ergueu os punhos cerrados da médium, transtornado, investiu, embora retido, no abençoado fenômeno da psicofonia. Surpreendeu-se de falar pela boca e movendo-se no corpo da médium, e sem compreender exatamente o que se passava, arremeteu com perguntas violentas que lhe explodiam na mente. Que sortilégio é esse? O que se passa aqui comigo? Que estranho tribunal é esse? Com gentileza, mas severidade, Spinelli respondeu-lhe: Não somos um tribunal nenhum sortilégio estamos utilizando, e o que aqui se passa é fácil de entender-se. O caro amigo sabe que perdeu a roupagem física e que vem afligindo a jovem hoje, vitimada por muitas dores, decorrentes das mortes do pai e do irmão pela enfermidade cruel. Com que direito se opõe a infernizar quem cumpre os seus deveres e ama os seus familiares com elevação? Quais são os seus poderes sobre ela e todos nós, que nada podemos fazer senão sob a permissão das divinas leis? Por que o seu projeto de lhe roubar a existência física, somente porque ela se negou a receber as suas mórbidas carícias? Sim, é a vítima dos seus assaltos, quando era criança e você procurava molestá-la com frequência. Ela conseguiu fugir da sua doença moral, mas a sua imagem ficou a perturbar-lhe o inconsciente, produzindo-lhe pesadelos horrendos. Felizmente, a morte o arrebatou. Viciado, dominado pelo pretérito de devassidão, continuou a sua faina infeliz, reencontrando-a. Ela é minha, replicou o desditoso, e ninguém poderá separar-nos. Existem razões profundas para estarmos juntos e conseguirei, agora que também ela morre. Sei como manipulá-la e a perseguirei até conseguir os meus desejos, escravizando-a aos meus sentimentos. Muito tempo nos une e separa, porém agora será para sempre. O amigo equivoca-se. Também conhecemos os torpes dias vividos na cidade de Nice, na França, após a Revolução, nos dias gloriosos das luzes e das trevas. Em uma análise imparcial, o amigo deve-lhe muito mais pelo que a induziu e culminou, atirando-o ao abismo moral e orgânico. Se nos conhece, melhor será deixar-nos, como tentaram outros que nos atazanaram com as suas forças mágicas. A antiga Anete hoje está nas mãos do Senhor, a quem se entregou desde muito jovem, no período em que você a reencontrou. Ela renasceu sob a proteção da Senhora de Nazaré, que dela cuida. Lamentamos os seus projetos, embora fora da roupa carnal, jamais a arrebanhará para reuniões de sombras e misérias. Essa noite terrível já ficou no solo da França, e desde então nos céus surgiram estrelas que clareiam as regiões nefastas, nas quais ainda as feridas morais exsudam purulentos resíduos das pestes morais. Agora você está falando conosco através de uma servidora da mediunidade que oferece as suas energias para ajudá-lo na lucidez, no reabastecimento das energias saudáveis e na recuperação do seu organismo espiritual. Trata-se de uma médium saudável e você conhece a linguagem que era comum em Nice naqueles longos dias. Agora o amigo sentirá um torpor, uma sonolência que o levará ao repouso para despertar noutra situação. A jovem acompanhava o diálogo espantada, porque não lograva compreender em todo o seu conteúdo a explicação.
Cláudio aplicou-lhe energias balsâmicas e ela foi desligada da dedicada sensitiva e conduzida a outra sala, onde permanecia adormecida até ser transferida para a nossa comunidade espiritual. Após qualquer diálogo terapêutico de natureza esclarecedora, aos desencarnados fez-se necessário um repouso do paciente para adaptação à nova ordem de ideias. Chamaremos de convalescença, como ocorre nos equivalentes fenômenos de natureza orgânica terrestre. A assimilação dos conteúdos é lenta, ocupando as áreas físicas e mentais antes sobrecarregadas pelas energias deletérias. Por isso, o sono reparador proporciona um benefício inestimável, facultando um despertar menos aflitivo e de certo bem-estar. Imediatamente, Malvina começou a mover-se na cadeira, visivelmente incorporada. Antúlio acercou-se da médium em transe profundo, e eu notei que o espírito em psicofonia era alguém com significativa alteração da forma perispiritual. A face era lupina, ou seja, em forma de lobo, e embora mantivesse a forma humana, encontrava dificuldade para adaptar-se ao organismo da mediunidade. Observei que, simultaneamente, diversos espíritos perturbados que sintonizavam com a comunicante eram como que telementalizados por ele, que demonstrava na face alterada a máscara do ódio, do desespero, por sentir-se quase que imobilizado, com a incapacidade de controlar a própria mente envolta em fluidos escuros que lhe eram habituais. A nossa Malvina era um espírito gentil e missionário, no sentido doutrinário, porquanto servia à causa espírita com abnegação e entrega total. Desde quando passou a cooperar nas atividades do lar que nos albergava, a sua mediunidade exerceu um papel fundamental nas orientações e programas a serem executados, sem o querer, chamando a atenção dos perversos da erraticidade inferior. Inimizades, intrigas acumulavam-se à sua volta, gerando incompreensões, difamações, de modo a desanimá-la a prosseguir no ministério da mediunidade com Jesus, isto é, no serviço honesto e desinteressado que não se circunscrevia aos interesses subalternos de muitas pessoas. Calúnias bem urdidas tentavam massacrá-la, mas ela não desanimou. Compreendia que, na raiz desses desafios, as pessoas maledicentes e frívolas eram estimuladas por espíritos do mesmo naipe, que tinham interesse em impedir o mediunato, a saudável divulgação do espiritismo. Não compreendem os insensatos que toda e qualquer perseguição aos servidores da Grey, seja qual for, resulta na difamação dos ideais de sustentação das vidas. Era exatamente isso que faziam os irmãos perturbadores equivocados que a odiavam. Mais recentemente, menos de 5 anos, o cerco tornou-se feroz, porque fora proclamada pelas trevas uma guerra contra Jesus, o pacificador, o amor não amado, e, de alguma forma, todos aqueles que buscavam ser-lhes fiéis foram atacados com inclemência, a fim de ser alcançada a meta existencial da filosofia materialista em desenvolvimento. Tendo adquirido uma enfermidade orgânica atormentadora, ela sofria dores contínuas e uma que outra vez sentia-se fragilizada, quase sem estímulo, porém, atendida carinhosamente pelos seus guias espirituais, prosseguia com os joelhos desconjuntados, fiel ao programa exaustivo e abençoado. Nesse referido tempo, emoções adormecidas e acalmadas passaram a ressurgir na mente, a golpear moralmente os seus sentimentos. Vamos continuar o capítulo na próxima leitura, no próximo vídeo. Espero que estejam todos conosco. Abraços e até breve.